Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo e hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente aqui com vocês. É claro que é uma aula sobre análise de dados, mas análise de dados voltado para a área financeira. Eu sou uma pessoa que invisto na bolsa de valores, né? Invisto no exterior também, invisto em renda fixa desde 2017. Já tem 8 anos aí que eu invisto, tem bastante tempo. E eu sigo muita gente que fala de finanças, né? A maioria de vocês aí conhece, né? Natália Arcuri, Tiago Negro, Bruno Perini, Breno Perrucci, essa galera toda. Gosto de seguir, gosto de acompanhar os vídeos deles. Acho que eles têm muita coisa a ensinar. Acho que tem coisa também que não faz muito sentido para quem é, vamos dizer, pobre igual a gente, né? Vários de vocês que estão aqui assistindo, acho que estão aí mais ou menos dentro da mesma faixa financeira que eu, né? Mas o que eu quero trazer no vídeo de hoje aqui, o Tiago Negro, e aí a gente não vamos falar aqui de ideologias, tá, gente? Quem não gosta dele, essas coisas, vamos focar na metodologia. Nós aqui trabalhamos com análise de dados, então vamos focar na metodologia, ok? Vamos pensar dessa forma. O Tiago Negro ele desenvolveu uma metodologia chamada ARCA. Se você não conhece a ARCA, eu vou te explicar. A ARCA você tem um montante de dinheiro, 100% do seu dinheiro. Vamos supor que você vai investir R$ 1.000 por mês. Você vai dividir esse dinheiro em 4 partes. 25% você vai colocar em renda fixa. 25% você vai colocar em ações brasileiras. 25% você vai colocar em fundos imobiliários. E 25% você vai colocar em ações americanas. Tá? Então é essa divisão que ele prega dentro da ARCA. E, assim, a metodologia ARC ela é bem interessante. É a metodologia que eu uso para investir, tá bom? Eu já uso ela tem 2 anos. Eu não usava no início. E aí deixa eu explicar aqui um pouco para vocês por que eu estou gravando esse vídeo, né? A importância que eu vejo. Eu comecei a investir mais em ações em 2018. 2017 eu comecei a investir mais em renda fixa. 2018 eu comecei a investir em ações. Então eu peguei aquele ano mágico de 2019. Quando eu peguei esse ano, 90% do meu capital estava em ações, porque foi um ano, não sei quais de vocês que já investiram nessa época, nossa, tudo crescia, gente, tudo. VEG cresceu demais, Magazine Luiza cresceu demais, Arezzo, eu não vou lembrar todas agora, mas assim, os ganhos foram espetaculares, foram quase 30% de ganho no ano. Falei, nossa, esse trem é louco, né? Imagina. Coloca R$ 1.000, no final do ano você tem 1.300 de rendimento. Falei, nossa, que isso? Não vou investir em renda fixa mais não, é tudo em ações. Faz nenhum sentido. Aí veio 2020. O que aconteceu em 2020? Covid. Teve ação que caiu 50%, 60%. A Magalu caiu, acho que 80% ou 90%, não sei, nunca mais voltou. Aí veio aquela porrada. Tum, uma vez. Imagina, você tem 100 mil, do nada, dentro de 1, 2 meses, você está com 60 mil no banco. Uma porrada muito forte, né? E o que aconteceu? Não foi o meu caso, tá? Foi o meu caso, mas muita gente, o que aconteceu nessa época? Perdeu o emprego. Então ele foi obrigado a vender as ações num preço ridículo, né? Algumas ações realmente num preço ridículo. Mesmo a gente sabendo, não, as ações vão subir de novo, é só esperar passar a crise e tal. Aqueles que têm esse pensamento, que muita gente não tinha, ficou desesperado, vendeu na baixa. Mas teve gente que foi obrigado, porque a porrada foi muito forte. E aí o cara perde o emprego e não tem jeito. De lá para cá, eu comecei a repensar, né? Eu falei, não, as crises vão sempre acontecer. Isso aí, a gente só não sabe quando vai ser a próxima crise, mas vai ter outra crise global, né? E aí o Tiago, ele apresenta a metodologia ARCA, que eu achei bastante interessante, né? Realmente, 25% em cada um, é bem legal, né? Você tem um pouco em renda fixa para quando vier a crise, você ter um dinheiro até para comprar ações na baixa, né? Que aí seria o grande legal, mas você continua bem alocado em ações, em fundo imobiliário, para pegar essas altas também, e você coloca o dinheiro internacional
Nos Estados Unidos eu comecei a investir em 2019 também. Também peguei um ano muito bom com Tesla. Tesla subiu quase 900%, sabe? Foi um negócio de louco em 2019. Então, assim, eu achei interessante. E aí, como eu falei, eu acompanho muito ele e eu vejo os vídeos explicando que a metodologia ARC é uma metodologia muito boa, né? Que realmente traz ganhos muito acima do que você conseguiria investindo só em ações ou investindo só em renda fixa. Mas aí, para mim, surgiu um questionamento. Será que isso é mesmo verdade? Será que eu posso confiar nesses números que são passados? E mais uma vez, gente, não é que os números lá estão errados, não. Mas às vezes a gente usa a estatística mostrando só aquilo que interessa pra gente e não mostra o outro lado da moeda. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu vou criar uma simulação fazendo vários cenários e dentro dessa simulação eu vou verificar se realmente esse método funciona do jeito que ele é passado que funciona, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui na aula de hoje. A gente vai passar aqui o passo a passo de vários cenários, ok? E verificar, não, funciona, não funciona, até quando funciona, o que tem que acontecer para funcionar, né? E vocês vão ver que, assim, já dando um spoiler, né? É um método interessante, mas também não é aquilo tudo que você vai ficar milionário rápido, aquela coisa toda, não. Então vamos lá. Eu criei um aplicativozinho, mas eu não vou rodar o aplicativo por enquanto, não. Primeiro eu quero explicar para vocês o que eu fiz, até para ver se vocês concordam. E se algum de vocês tiverem algum comentário, Léo, eu não concordei muito com isso aqui que você fez, não. Talvez valha a pena você tentar dessa forma. A gente vai fazendo, entendeu? O objetivo aqui é tentar trazer o mais próximo da realidade, ok? Para que a gente não se frustre. Porque às vezes o que é mostrado pra gente, na hora que a gente for fazer com o nosso dinheiro, não vai acontecer. Tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, aqui na simulação, a gente tem que definir o número de anos. Ok? Então eu vou definir aqui. Aqui, mais uma vez, pessoal, tá em forma de aplicativo. Então tem algumas coisas que eu tenho que fazer aqui meio manual e depois a gente vai rodar o aplicativo. Mas eu não quero já rodar o aplicativo, eu quero explicar para vocês o que eu fiz. Então eu vou colocar 30 anos, ok? Número de meses por ano, 12, né? Claro. Número de meses total que nós vamos investir. 360. Investimento mensal. Vou colocar aqui um investimento de R$1.000. Então, significa que todo mês você vai colocar R$1.000, tá bom? Vou simular, ou seja, vou fazer os cenários, vou simular eles 1000 vezes, ok? Daqui a pouco vocês vão entender. E isso daqui é um percentual no cenário 7, que eu vou explicar daqui a pouquinho também. Eu vou colocar aqui como 0,03. Okay? Daqui a pouquinho eu já explico. Tá bom. Vou iniciar aqui. Eu vou fazer a primeira simulação, tá? Simulação igual a 1. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que nós vamos fazer é simular o quanto que esses ativos, lembra que são as 4 classes, né? Renda fixa, eu chamei aqui de renda fixa. Ibovespa, que seriam nossas ações brasileiras, fundo imobiliário e ações dos Estados Unidos. Então, os 4 tipos, né, que nós temos. E aí nós vamos simular o ganho mensal, ganho ou perda, né? Porque no caso pode aumentar ou diminuir, mensal, durante todos esses meses. Aí eu defini aqui o seguinte, pessoal. E aí, se vocês não concordam, coloque nos comentários. A gente pode fazer diferente, tá? Não tem problema. Eu coloquei aqui uma média. Lembrando que isso é média, então vai ter valores maiores e menores. Uma média de 0,6%, por isso está 0,06, para a renda fixa.
Ou seja, isso dá um ganho. Vou fazer aqui. Deixa eu fazer 0,006 vezes 12. Então, por ano, nós estamos falando de um ganho de 7,2. Tá? A gente pensando em 30 anos, é algo bem factível. Né? Agora está muito mais no Brasil, mas tem época que está muito menos. Se você acha que está pouco, a gente pode mudar esse valor. Ok? Coloquei aqui uma variação, gente, pequena. Tá bom? Então, isso aqui é um desvio padrão de 0,01. Por quê? A renda fixa ela não varia tanto. Né? A gente não tem uma variação grande de um mês para o outro. É uma variação pequenininha. Tá? Bom, Ibovespa. Ibovespa eu já coloquei uma média de 0,01, ou seja, 12% ao ano. Tá? Então, esse é o ganho que você teria aí de 12% ao ano com o Ibovespa. E um desvio maior. Ou seja, vai ter mês que vai dar mais desse 1%, né, ao mês. Vai ter mês que vai dar menos, né? Vai ter mês que vai estar negativo. Vê, ó, eu vou rodar aqui essas duas linhas para vocês entenderem. Então, a renda fixa, ela vai ter uma variação bem pequenininha. Né? Léo, tem alguns meses aqui negativo para renda fixa. Né? Vocês sabem que quem investe em IPCA que isso acontece. De vez em quando tem uns meses negativos. Então, por isso que a gente está trabalhando o mais dentro da realidade possível. Tá? Vamos fazer aqui do Ibovespa. Aí o Ibovespa, ó, olha o que acontece. Vai ter uma variação maior. Por exemplo, vamos pegar uns aqui. Deixa eu pegar um aqui que teve um rendimento grande. Por exemplo, aqui, ó, 4% ao mês. Esse mês 4 aqui, ó, ele aumentou 4. Vamos pegar um negativo aqui, ó, 2% aqui ao mês. Né? Você vai ter aqui, ó, 3%. Você tem uns com variação grande, né? Muito acima de 1%. Na média, se a gente fizer aqui, vai dar 1% ao mês, tá bom? Aí, como que eu fiz o fundo imobiliário? Aqui tá o pulo do gato, gente. Quando a gente trabalha com simulação, a gente tem que colocar algumas pressuposições, não tem jeito, porque senão fica muito aleatório as coisas. E essas pressuposições começam a travar, e é onde a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vê lá aqueles gráficos muito bonitos, porque a pessoa, e eu nem falo que é de má fé, eu nem posso falar isso, tá, gente? Mas às vezes a pessoa coloca umas pressuposições na simulação para mostrar algo que interessa para ele. Quer dizer que está errado, só quer dizer que existem outras possibilidades que podem não ser tão boas. Então, o que eu fiz aqui com o fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele vai ser o seguinte, ó. Se a variação do Ibovespa foi maior que 0, ou seja, foi positivo, o fundo imobiliário ele vai ser positivo também, ok? Só que variando um pouco menos do que o Ibovespa. Então, ele vai ser menor do que o Ibovespa. Então, eu estou declarando que na minha simulação, o fundo imobiliário vai sempre variar menos do que o Ibovespa. Numa porcentagem pequena, com a média aqui de 0,0001 e um desvio padrão de 0,01. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer, gente? Se o Ibovespa variou 1% naquele mês, o fundo imobiliário vai variar menos. 0,8, 0,7, positivo, mas vai variar menos, tá bom? E se o Ibovespa for negativo, vamos supor que o Ibovespa foi menos, igual esse daqui, ó, menos 1%, 1,4%. O FII vai ser negativo também, então eu mantive essa correlação, tá? E isso geralmente acontece, né? O mês que o Ibovespa vai mal, o FII vai mal também, então por isso que eu quis manter, para não ficar um negócio muito aleatório. Mês que o Ibovespa sobe 3% e o FII cai 2%. Isso geralmente não existe na nossa realidade. Léo, mas não é todo mês que o Ibovespa sobe e o FII sobe. É verdade. Está correto. Só que é o mais próximo da realidade que eu consigo chegar aqui. Tá? Então esse é um ponto importante. Ok? Que nem sempre as pessoas estão preocupadas com isso. Com mostrar a realidade. Ou querem mostrar uma única realidade.
Gente, nós temos inúmeras possibilidades, ok? Então, vocês entenderam, né? O fundo imobiliário vai sempre variar no mesmo sentido da ação brasileira, do Ibovespa, só que vai variar menos. Então, se o Ibovespa deu 1% positivo, ele vai dar 0,8, 0,9. Se o Ibovespa deu 1% negativo, ele vai dar 0,8, 0,9 negativo. Perfeito? Então, essa é uma pressuposição. Segunda pressuposição é nas ações americanas. Ela vai ser a variação do Ibovespa mais uma porcentagem aqui também, né, que eu coloquei. Ou seja, a ação americana vai sempre ter valores maiores do que o Ibovespa. E que isso, historicamente falando, acontece mesmo, né? O S&P 500 ele devolve mais do que o nosso Ibovespa. Então, o rendimento das ações americanas vão ser sempre maiores, tá, gente? Léo, mas isso não acontece todo mês. Eu sei. Mas é o mais próximo da realidade que a gente consegue chegar. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá, então, ó. Vamos começar, então. Aqui, pessoal, eu vou fazer vários cenários. Tá bom? Primeiro cenário, ele é a arca do jeito que é falado. 25% em cada um. Então, o que eu falo? Eu vou gerar aqui um objeto chamado valor renda fixa 1. Então, tudo que tiver 1 no final é para o cenário 1, tá bom? Então, valor Ibovespa 1, valor fundo imobiliário 1, valor ação Estados Unidos 1, é igual ao investimento mensal dividido por 4. Então, eu pego o meu investimento mensal e divido ele por 4, ok? Então, se você olhar aqui, o seu valor renda fixa 1 vai ser 250. E aí, tudo tranquilo, né? Pegou o nosso dinheiro, dividiu por 4, 250 para cada lado. O cenário 2, pessoal, é se eu investir 100% em renda fixa. Tá? Então, só vai ter aqui valor renda fixa no cenário 2. O cenário 3 é 100% no Ibovespa. Então, todo o meu dinheiro em ações. O cenário 4, 100% em fundo imobiliário. O cenário 5, 100% em ações dos Estados Unidos. O cenário 6, que vem o pulo do gato, tá? O cenário 6, ele vai ser igual ao cenário 1, porém, ele vai ter um rebalanceamento, ou seja, aquele que subiu mais para o próximo mês, eu vou vender e balancear. No próximo mês, as 4 classes têm que ter o mesmo tanto de dinheiro. Então, todo mês eu vou fazer rebalanceamento. No cenário 1, não tem rebalanceamento. Se os 250 em ação cresceu mais, ele vai continuar crescendo indefinidamente. Tá? No cenário 6, eu faço o rebalanceamento. E o Thiago fala muito desse rebalanceamento e da importância dele. Mas será que ele é tão importante mesmo? Será que ele vai trazer resultado impactante para a gente? A gente vai ver daqui a pouco. E o cenário 7, ele é igual ao cenário 6, porém, você vai ter uma porcentagem, você não vai investir no próprio índice Bovespa, no próprio S&P 500 ou na própria Selic. Você vai escolher ações, né, ou no caso do investimento em renda fixa, que te gerem uma porcentagem maior por mês. Lembra que lá atrás a gente definiu uma porcentagem? Isso aqui, ó. E eu coloquei que vai render para a gente 0,3% a mais por mês. Ou seja, você é um cara que sabe escolher, você escolheu ações boas e comparado ao índice Bovespa, você vai ter um ganho de 0,3% a mais, né? Que isso vai te dar no ano 3,6% a mais. Ok? Nós vamos iniciar aqui as nossas carteiras, tá? Que é só objetos que eu estou criando. Não preciso entrar em detalhes nisso daqui. E vamos começar a nossa simulação dos meses. I igual a 2. Eu estou fazendo aqui o passo a passo e depois a gente vai no aplicativo e faz tudo, ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu estou colocando uma correlação
positiva entre Bovespa, fundo imobiliário e ações. Ou seja, se um cai, o outro cai, se um sobe, o outro sobe. Geralmente isso acontece. Existem alguns meses, se a gente pegar o histórico aí, que não acontece, mas geralmente isso acontece. E a renda fixa eu estou considerando ela sempre positiva. Tá? Eu não vou considerar aqui renda fixa negativa nesse nosso caso. Então aqui nós vamos ter, né, os nossos cenários. Então no cenário 1, né, como que isso é calculado? Eu pego o valor da minha renda fixa, olha que interessante, 250, né, que é o nosso valor inicial, multiplico ele pela taxa de variação da renda fixa, então esse 250 virou 254 no primeiro mês. E agora mais o investimento do próximo mês, vai ser o segundo mês. Então no final aqui, ó, vamos dizer, no final do primeiro mês, quando eu já colocar o dinheiro do segundo, eu vou ter um total aqui de 504,61. Vou fazer o mesmo para o Bovespa. 501,29. Do imobiliário. 501,79. Ações americanas. 505. No final, né, no caso aqui do segundo mês, nós vamos ter um total, nesse primeiro cenário, de R$ 2.013. Ou seja, eu já investi 2.000, né? 1.000 no primeiro, 1.000 no segundo, e já me rendeu R$ 13. Cenário 2, tenho só renda fixa. Né? Então, vou pegar o valor total e multiplicar pela variação da renda fixa naquele mês. Então, o cenário 2 aqui, nós vamos ter 2.018,446 nesse segundo mês. Cenário 3, 100% Ibovespa. Fazer a mesma coisa. No caso, se eu investir 100% no Ibovespa, 205,16. Por enquanto, pior cenário, né? Mas lembrando que isso aqui é no segundo mês ainda, né? Cenário 4, 100% fundo imobiliário. Olha aqui, ó. A gente teria 207,17. Cenário 5, 100% em ações americanas. 221,59, ó. É o melhor até agora. E aqui é o melhor, né? Até agora, o melhor de todos. Cenário 6, aí a gente tem o balanceamento, né? Aí que é o interessante. Então, o que acontece? A gente vai calcular, né, renda fixa, Ibovespa, fundo imobiliário e ações do mesmo jeito que a gente fez no cenário 1. Aí eu vou ter aqui o total da carteira 6, né? Mesmo valor, 203,094. Vendo? Mesmo valor da renda. Só que agora eu vou pegar esse valor e vou dividir por 4. Então eu multipliquei aqui por 0,25, que é a minha coisa que eu dividi por 4. E eu recalculo a renda fixa. Então eu estou balanceando a minha carteira no final do mês. É a mesma coisa se eu estivesse vendendo. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, 503,27. Então eu fiz o rebalanceamento da minha carteira. Ok? Então aqui eu tenho o total 213,094. E o cenário 7, pessoal, que é o pulo do gato. Então eu tenho todos esses valores mais aquele percentualzinho, porque eu fiz boas escolhas. Então olha o que acontece aqui, né? No nosso caso aqui, a gente teria 216,094. Então ele está balanceado, ok? Lembrando isso, hein? Está balanceado e ele tem esse valor, né? Esse acréscimo, né, de 0,3% ao ano. Bom, aí aqui a gente coloca os resultados finais e depois a gente monta o gráfico. Mas aí isso aqui tudo eu vou mostrar depois para vocês, tá? Isso aqui não precisa eu mostrar aqui passo a passo, não. Aí, pessoal, para facilitar aqui pra gente, eu criei um aplicativo numa ferramenta chamada Shine, aqui no R, tá? E olha o que a gente vai fazer. Olha que legal. Vou abrir aqui o aplicativo. Vai ficar muito bacana. Pra gente ver o que acontece ao longo dos anos.
Olha só. Então, aqui no aplicativo, e depois eu vou colocar aqui no link o link para esse aplicativo, para vocês conseguirem fazer a simulação na casa de vocês também. Então, aqui você pode mexer em 4 variáveis desse aplicativo, tá? Você pode mexer no valor do investimento. Léo, eu não consigo investir R$1.000, eu vou investir 100. Beleza. Número de anos que você vai investir. Número de simulações. O que é esse número de simulações? Ele vai mudar aquele cenário, a porcentagem que sobe e desce cada um dos ativos mensalmente. Então, isso é muito bom, porque a gente consegue fazer uma quantidade infinita de simulações e, no final, usar a média, que é muito mais atrativa, né? Pensando a gente que analisa dados, né? Você diminui muito o seu viés de erro, que isso é uma coisa que é um pouco complicado quando os influencers te mostram. Porque eles te mostram uma possibilidade. Aqui nós estamos rodando várias. Aqui eu estou rodando 100, mas eu posso rodar 1.000, 10.000. Tá vendo? Tá rodando, ó. Rodando. Então isso é importante, gente. Tá? Não ficar preso em uma única simulação. Porque uma única simulação, o cara coloca lá os parâmetros que ele quer e mostra qualquer resultado para você. Então tome muito cuidado com isso. E a porcentagem do cenário 7? Nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Mas vamos mostrar aqui os resultados no gráfico primeiro. Esse gráfico é um gráfico interativo, tá? Então você pode ir clicando aqui, ó, ele vai te mostrando todos os valores ao longo do tempo. Então, primeiro ponto, gente, 30 anos, vamos fazer a conta aqui juntos, hein? Lembrando que nós somos analista de dados. 30 anos vezes 12 meses, nós estamos falando em 360 meses. Eu vou investir R$1.000 por mês, eu estou falando em 360 mil. Então, nós investimos aqui ao longo de 30 anos 360 mil. O pior cenário aqui é o cenário 3. O cenário 3 é Ibovespa, 100% em ações brasileiras. Mesmo assim, ele rendeu, né? Se a gente pegar aqui o finalzinho, ele foi para quase 2 milhões de reais. Tá? Ou seja, aquele negócio que eles falam sobre longo prazo, 100% válido. 100%. Isso não, a gente não tem dúvida. Nós fizemos 1.000 simulações aqui agora. No pior cenário, estou pegando o pior cenário, se você investir só no índice Bovespa durante 30 anos, esses 360 mil seu virou quase 2 milhões. Tá? Segundo pior cenário aqui no nosso caso, cenário 4, que foi fundo imobiliário, virou 2.187.000. Terceiro cenário, cenário 6, ou seja, quando eu balancei a minha carteira, olha que interessante, 2.482.000. Próximo cenário, cenário 2, renda fixa. Olha a renda fixa aí aparecendo bem, né? 2.872.000. A gente critica muito a renda fixa às vezes, e aí é claro que quando a gente fala de poupança tem que ser criticado mesmo, que a poupança não vale nada, né, gente? Mas quando você investe bem em renda fixa, cara, pode ser que ele ganhe dos outros. Não acha que ele vai sempre perder para os outros, não. Porque a ação a gente sabe, às vezes fica anos sem você ter ganho nenhum nela. O próximo cenário, ó, cenário 5, é S&P 500. Se você investiu tudo nos Estados Unidos, você praticamente multiplicou por 10 seu capital. É claro, gente, aqui a gente pode falar, às vezes vão falar que aquela taxa que eu estou usando está muito alta, a gente tem que diminuir, tudo bem. Vocês podem trazer nos comentários, depois a gente grava outro vídeo, não tem problema nenhum, tá? Problema nenhum mesmo. A gente pode até pensar em colocar aqui no aplicativo as taxas, que aí você pode mexer nelas. Eu só fico com medo das pessoas começarem a colocar taxas surreais, que não vai acontecer, e achar que vai ficar milionário também do dia para a noite. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, é outra coisa. É o cenário 7. Olha o surreal que é o cenário 7. Tá? O cenário 7, ele é... não tem nem explicação o que a gente consegue fazer no cenário 7 em 30 anos. Ou seja, se eu consigo
ter um ganho de 0,3% ao mês maior do que o pessoal realmente tem na média. Esse resultado é muito bom, né? E é o que realmente os influencers mostram. E eles conseguem, não estou falando que eles estão falando mentira, não, eles conseguem isso. Tá? Porém, gente, você tem que pensar numa coisa, que isso aí eles não te falam. Ou falam nas entrelinhas, né? E nem todo mundo consegue entender. Esses caras têm uma equipe gigantesca trabalhando por trás deles, falando o que eles têm que investir. Eles conseguem esse 0,3 a mais. Mas você consegue? Será que é possível você, igual eu, tô colocando pessoas igual eu, que trabalham o dia inteiro. Eu tenho menino, tem 3 meninos em casa para cuidar. Chego em casa cansado. Eu não tenho tempo de ficar lendo notícia de empresa. Eu não tenho tempo de ver aquela empresa ali. Cara, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Depois, se vocês quiserem, eu até mostro. Também tem um outro aplicativo que eu criei. Como que eu faço seleção em cada um desses ativos, né? Dessas classes. Então, assim, pessoal, muito cuidado com esse cenário 7. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele não é a nossa realidade, não. A maioria de nós, pode ter alguém aqui que tá aqui no vídeo que, não, Léo, eu sempre consigo ganhar. Então, aí essa é a sua realidade. A maioria de nós não é, não. Quer investir na Arca, igual eu invisto, que, igual eu falei, eu acho muito bom, vai estar por aqui. Léo, mas aí não é melhor, então... Cadê? Cenário 6, né? Vai estar por aqui. Tá ótimo. Tá na média. Mas aí é melhor investir em renda fixa, Léo. Lembra que isso aqui é simulação. Se eu mudar aqui de novo, pode ser que esse resultado mude totalmente. Quer ver? Vamos simular aqui de novo, ó. Ó. Cenário 7 lá em cima. Renda fixa tá aqui ainda. Cenário 1. Cenário 4. Né? Tá todo mundo por aqui. Cenário 6 aqui no meio. Outro ponto que eu quero mostrar. Em muitos casos, eu vou mostrar aqui na tabela. Na tabela vai ficar melhor. Essa tabela aqui, ela mostra o quê? Nós simulamos 1000 vezes, tá? Eu quero saber a porcentagem de cada um desses que ficou em primeiro nessas 1000 simulações. Todas as simulações, o cenário 7 ficou em primeiro. Todas. Das 1000 simulações, ele é o melhor. Disparado. Disparado. Não tem como comparar com esse cenário 7. Quem ficou em segundo nas simulações? A maioria das vezes é S&P 500. E isso daqui, pessoal, tá muito... Lembra que a gente definiu que o S&P 500 ia variar um pouco mais que o Ibovespa? Então isso aqui muito dentro do que a gente simulou, ok? E que é a realidade. Tá? Se vocês olharem lá o histórico, S&P 500 performa melhor que o Ibovespa. FII, 12%. Então das 1000 simulações, 720 o S&P 500 foi segundo, 120 foi o FII, 30 foi o Ibovespa e 130 foi a renda fixa. Olha a renda fixa, que legal. E aí, em terceiro, que vai aparecer a Arca tradicional. Então, 18%, 180 das vezes, a Arca balanceada, 270 das vezes a Arca sem balancear. 240 das vezes o FII, 110 vezes S&P 500, 140 Ibovespa, 70 renda fixa. Então, o que eu quero mostrar aqui para você é que, baseado nas simulações, e a gente pode fazer várias aqui, né, ir trocando e tal, aparentemente a Arca sem balancear, ela apresenta resultado um pouco melhor do que a Arca balanceada. Tá? Mas eu não levaria isso como conclusão, assim, a ferro e fogo, não. Porque tem um detalhe que a gente não está considerando aqui. O tal do dividendo. Né? Seria muito difícil colocar o dividendo na simulação. Então, eu não considerei dividendo. E o balanceamento pode fazer com que você tenha... Porque, por exemplo, S&P 500 quase não paga dividendo. FII paga dividendo mensal. Né? Que isso, se você tem mais FII, então pode ser que você vai ter mais dividendo
Isso pode mudar um pouco aqui os resultados. Não acho que muda muita coisa, mas muda um pouco, tá? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante aqui, né, para vocês olharem, ó, é que a arca ela nunca vai ser útil. E isso o Thiago traz, né? A arca nunca vai perder. E, né, não perde mesmo. Isso é verdade. Tem nenhum problema aí. Ela nunca vai ser a sétima. Né? Colocou nos nossos 7 cenários aqui. A renda fixa foi pior na maioria. 62, 620 vezes. 160 Bovespa. 160 fundo imobiliário. 60 vezes S&P 500. A arca nunca vai ser o pior. E mesmo segundo o pior aqui, acontece pouquíssimas possibilidades. Né? 50 vezes aqui, 90 vezes aqui. E aqui, né, vai ser 0 mesmo. Tá? Então, o que eu acho que a arca é interessante e é o que eu uso para investir, e eu não, pelo menos por enquanto, eu não pretendo mudar. Estou bem satisfeito com os resultados nesses 2 anos que eu tenho utilizado. Eu nunca vou ser o melhor. Não vou considerar aqui esse 7, tá, gente? Estou considerando aqui arca balanceada. É o que eu faço. Isso aqui. Eu nunca vou ser o melhor. Isso eu já tenho fé que eu não vou ser o melhor. Só que como eu não sei qual que vai ser o melhor desses 4, eu sempre vou estar aqui no meio. Eu vou estar sempre ganhando. Nunca vou estar perdendo. Porque eu também nunca vou ser o pior. Em investimentos, é claro que a ganância faz a gente querer isso aqui. Mas a gente não vai conseguir sempre. Mais uma vez, tô falando de pessoas normais igual eu. Tá? Então aqui é bem legal. Eu gosto desse formato. Mais uma vez, a simulação ela me surpreendeu, mostrando que o balanceamento aparentemente não é uma coisa importante. Isso me surpreendeu. Eu imaginava que o balanceamento ia dar resultado interessante. Aparentemente não deu. Tá? Agora, no cenário 7, vamos supor que você não consegue 0,3, mas você consegue 0,1. Léo, eu consigo escolher umas açãozinhas que vai melhor, né? Performa melhor. Aí tem a questão do dividendo. Olha que interessante. Mesmo você ganhando 0,1% ao mês, você ainda consegue ser muito bom. Você perde para o S&P 500, aí você fica aqui em segundo, né? E o resto fica tudo meio junto aqui. Mas qual que é o perigo? E se você escolher o pior? Vamos colocar um negativo aqui. Opa. Aí é muito. 0,01. Então vamos supor que foi negativo. Ou seja, você foi pior. Tá? Peraí que ele está simulando. Eu fiquei mudando o número, aí ele vai simulando. Olha que interessante. A escolha errada faz você ir lá para baixo. Deixa eu ver aonde que ele ficou aqui, ó. Ele já é o pior de todos. Você perder 0,1%, você já é o pior de todos. Aí é aquilo que eu te falo. Vale a pena esse risco? Você acha que vale? Ou não? Será que não vale a pena ficar aqui na média mesmo, bonitinho? Gente, nós estamos falando... Cadê o 0,6? Aqui, ó. Nós estamos falando em 3 milhões. Você investiu 360 mil dentro de 30 anos. Estamos falando em 3 milhões. 3 milhões. E se você quiser não balancear, ou seja, é até mais fácil, né? Que você não tem que ficar vendendo nada. Só compre, deixa aquele trem pra lá e pronto, final. Você chega nesses valores aqui. É algo para vocês pensarem, tá? Eu não tô falando o que é certo e o que é errado. A minha visão, minha conclusão aqui. A ARC é muito bom. Porque ela me garante que eu vou estar sempre no meio, não vou perder, né?
não vou estar no prejuízo, não vou ficar maluco durante as crises. E se eu tenho um pouquinho de conhecimento, às vezes um pouquinho de tempo, para vir para cá, pode ser perfeito. Mas se eu vir para cá e errar, pode ser um desastre também. Talvez não um desastre, né? Eu vou ganhar menos. Também não é um desastre também esses resultados aqui, né? Mas vamos supor que eu fui muito mal. Tô perdendo 1% ao mês. Vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui, ó. Olha o que acontece. Se você não souber investir, se você ficar investindo em Oi, você não consegue, você perde dinheiro ao longo de 30 anos. Se for 1% abaixo. É claro que aqui é um caso extremo, né, gente? Tem um 1% abaixo, putz, você tem que investir muito mal mesmo, tem que ser muito ruim, porque na renda fixa, pelo menos, você já garante 25% ali investindo na Selic. Não é possível que você vai investir em algo que é pior do que a Selic na renda fixa, né? Aí você tem que ser muito ruim mesmo, ficar investindo nesse trem de banco. Então, é um cenário muito ruim esse daqui. Não é um cenário, na minha visão, que pode acontecer. Mas se você for muito ruim, você pode trabalhar 30 anos aí e não conseguir nada. Então, Léo, eu quero tentar a arca balanceada. Tenta 2, 3 anos e já... Hello. Porque o que acontece? Se isso daqui tiver errado, você pode não se recuperar mais. Mas se você avaliou 2, 3 anos, dá tempo de você mudar ainda a sua metodologia. E não ficar 30 anos achando que algum milagre vai acontecer e não vai acontecer. Tá? Então esse é o ponto que eu trago aqui para vocês. Eu espero que isso ajude vocês a pensar nesses resultados. E se vocês querem que eu mude alguma coisa nesses parâmetros, tem coisa que vocês não concordam, eu sei que tem muita gente aqui super inteligente que vai falar, Léo, eu acho que você tinha que simular dessa forma, tinha que mudar isso na simulação, você não está considerando isso. Pode ter coisa aqui que eu não estou considerando. Coloca nos comentários. Vamos fazer esse vídeo chegar bastante pessoas. Então compartilha, curte, porque eu acho que esse vídeo é muito importante. A gente precisa melhorar a forma que a gente investe para que realmente a gente tenha resultado no futuro. Senão a gente pode estar achando que vai ter resultado e dependendo do que você estiver fazendo, vai ter não. Tá bom? Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo todo. Ficou mais longo do que eu imaginava, mas eu acho que ficou bem bacana, com bastante informação. E faz as simulações aí para você ver como que é legal. Um abraço a todos e te vejo no próximo vídeo. Até mais!